onde se casavam as famílias, né? Que eu sou de uma geração que a moça tinha que ter dote ainda, né? Tinha que ter dote. Você quer que eu já vou falando desse tema? Sim, vamos. E é muito engraçado porque eu sou de uma família que o meu pai é de fora, vem de fora, meu avô era gerente do Banco do Brasil, e a minha mãe não. A minha mãe é da família Freitas, Naves, Ribeiro. Então era uma família até quando ela casa com meu pai, que era um homem bonito, dos olhos azuis, grande, alto, naquele momento ainda no começo de Uberlândia, e eles não queriam que ele casasse, que ela casasse com ele, porque tinha que casar entre a família para continuar a herança junto, tudo isso, e ela se casou com ele num tempo que não era comum casar com gente de fora, né? Aí você vai ver depois ao longo da história, ele tem muito mais, assim, é uma árvore genealógica muito mais completa, de uma família que vem da Inglaterra, que chega aqui, da Irlanda, que chega aqui no século XIX, né? E de portugueses, ela não, ela era índio de Pegoalaço, mas aquela coisa de Uberabinha, da Uberlândia daquele tempo, né? E eu vivi no meio dessas pessoas, sendo filha de um funcionário público, até os meninos falam, eu nasci de uma origem muito simples, fui descendo, eu falei, olha, o pior é você ser filho de funcionário público, ser de uma origem simples, no meio de tanta gente rica, né? Porque era muito engraçado, eu ganhava mesada com dinheiro novo, ele era do Banco do Brasil, então quando ele dava uma mesadinha pra gente era de dinheiro novo. E minhas primas, que o pai tinha 23 fazendas, cunhado do Pedro Ludovico, que criou Goiânia, aqui no fundinho, aqui na casa ao lado, né? Tinha um poder, tinha um recurso econômico muito maior do que o daqui de casa, né? E você vivia no meio dessas pessoas, né? Mas é muito interessante, Humberto, porque a minha mãe e meu pai, eles eram assim, não sei se visionários, mas eles eram um pouco à frente do tempo, em deixar a gente trabalhar. Eu fui trabalhar com 18 anos. Com 13 anos eu era professora de francês. Com 18 anos eu comecei a trabalhar no Banco Comércio e Indústria de São Paulo, que naquela época era o Banco do Emerson Fittipaldi, né? E a minha tia aqui do lado, que é essa que era cunhada do Pedro do Vitor, falava, Rosa, minha mãe chama Rosa, como você vai deixar sua filha trabalhar? Que horror, isso não pode, filho não pode trabalhar, tem que casar hoje, pode se descasar amanhã, mas não pode ficar solteiro. Então fica aquele estigma da solteirona, né? Naquela época, daquele estigma de que vai ficar solteira, vai sofrer, vai depender dos filhos e tudo isso. O que é o estudo da geografia urbana? O que está dentro desse objeto de estudo? O estudo da geografia urbana, o que é? Grosso modo, assim, a geografia das cidades, né? Na verdade, vivemos numa sociedade urbana, numa sociedade que os nossos processos, nosso modo de vida é um modo de vida muito urbano. Vivemos num país que hoje 84% da população vive em cidades, de norte a sul do país. O Sudeste, com mais de 92% da população vivendo em cidades. E o que é para o IBGE, para o IBGE população urbana, né? São os aglomerados de pessoas com mais de 50 moradias, que eles consideram como aglomerados urbanos. Porque tem que considerar desde os ribeirinhos da Amazônia até a vida em São Paulo, né? E toda essa dinâmica dessa sociedade que hoje vive em cidades, né? Na verdade, que são cidades ou aquilo que a gente pode entender como cidades. No Brasil, a cidade é definida administrativamente como sede do município. Todos os municípios no Brasil têm uma cidade, o que não é regra geral no mundo. Tem alguns países que, para ser cidade, tem que ter uma porcentagem da PEA industrial ou de serviços nesses setores, tem que ter um número de população que trabalhe com atividades urbanas, mas o nosso caso é esse. Então, a geografia urbana trata disso, trata da organização espacial das cidades, como é que esse espaço urbano vai sendo produzido e reproduzido ao longo da história. Os problemas sociais, os problemas econômicos, os problemas ambientais das cidades, que hoje a gente não pode deixar de pensar nisso. E mais ainda, Humberto, hoje, por exemplo, como é que você vai entender a cidade? Ela não dá para se entender a cidade ela por si só. Há um grande conjunto urbano, que alguns autores chamam de urbanização dispersa, ou de urbanização difusa, que envolve o campo, a cidade, os pequenos aglomerados, as grandes cidades, que é um grande conjunto urbano. Quer dizer, a gente não pode pensar mais
Uberlândia fora do Triângulo Mineiro, né? Ela é o principal polo do Triângulo Mineiro, mas você tem todo um conjunto de cidades e de áreas rurais que fazem parte dessa grande urbanização. Vivemos ainda naquilo que é chamada da cidade compacta, porque temos uma rede urbana que foi pautada sobre latifúndios e que geravam poucas cidades, né? Eu nunca pensei assim, nunca me vi vestida de noiva, nunca foi uma coisa que tivesse tido um tempo. Tive muitos amores, lógico, antes dos 30 anos. Conheço o Dagoberto com 30 anos, quando eu fui fazer mestrado em São Paulo. Eu queria muito estudar, comecei a dar aula também muito nova, com 19 anos. E lógico, os encontros e desencontros dos amores da adolescência, dos amores depois do começo da idade adulta, de um tempo... Mas eu gostava muito de aproveitar a vida, de viver a vida. E talvez porque eu era meia gordinha, talvez não sei, naquela época já existia um estigma de ter um corpo, de miss, de tudo aquilo. Talvez tenha isso que tenha me afastado também, tenha me levado para o estudo. Era a geração da mulher magra? Já era uma geração de mulher magra, Mas eu acho que não foi isso que me acabou, não. Porque aqui em casa, então, minha mãe fez faculdade junto com a gente, fez história junto com a gente, eu e meu irmão e ela, meu irmão mais velho fez medicina, eu, ela e ele estudávamos ao mesmo tempo. E eles não tinham essa preocupação. Eu sou a neta mais velha das duas famílias, dos dois lados. Essa tia que mora aqui ao lado já era tia-avó, que era filha do Olímpio de Freitas, irmã da minha avó. Mas ela aqui em casa nunca ninguém cobrou muito essa coisa. Aos 30 anos, então, eu vou para São Paulo, morar em São Paulo, fazer mestrado na área de geografia, já era professora da universidade, mas era uma universidade completamente diferente que a gente tem hoje, né? Não tem nada disso. E lá eu conheci o Dagoberto, que é também professor da universidade, que é solteiro como eu, não se casou também, e que tinha muito medo de se apegar, de criar de ter uma vida a dois. E a gente começou a construir esse relacionamento, que tem 29 anos, ele mora na casa dele, eu moro na minha casa. Também fiquei cuidando dos meus pais, né? Acabou que eu fiquei em casa também, cuidando deles. A gente não foi se cobrando, sabe, Humberto? Hoje nós temos uma fazenda em comum, temos conta conjunta, temos um monte de coisa em comum. Respeitamos e gostamos muito um do outro, mas a gente não quis ter filho. Ele nunca quis ter filho. Talvez isso que tenha possibilitado esse casamento dessa forma também, né? Esse casamento dessa forma, porque eu não sei se alguém que tenha filhos conseguiria fazer isso, né? Essa alternativa de casamento, né? Ele não quis ter filho. E aí, como é que nós podemos entender essa nova fronteira física e virtual entre o espaço urbano e o espaço rural, né? Esse é um tema que é retomado de novo, né? Porque, historicamente, há uma oposição entre campo e cidade, né? O campo é o local da produção e a cidade é o local do consumo, é o local do poder. Isso com um avanço do sistema capitalista, com a inclusão dessas novas tecnologias, da Revolução Verde no campo, isso, da legislação que se tem, que é o Estatuto da Terra em 67 para o Brasil, ele vai mudando muito essas relações, né? Hoje, para os países europeus, você vê que não há quase limite entre campo e cidade, porque eles são todos entremeados, o campo e a cidade. Há várias correntes que estudam essa questão de forma diferenciada. A corrente do José Graziano, que agora é diretor da FAO, ele diz que há um contínuo rural urbano hoje, né? Que você tem um novo rural que está aí, que esse novo rural tem elementos urbanos, né? Que há a chamada pluriatividade, que no campo se tem atividades urbanas e rurais. Há uma outra corrente que diz que há uma urbanização da sociedade, que na verdade há uma expansão dessa sociedade urbana sobre o campo, porque o campo também acabou incorporando essa tecnologia. Mas é preciso que a gente lembre sempre que há especificidades do campo e há especificidades da cidade. Tem um autor geógrafo que é muito bom, que ele é chamado João Rua, que ele diz das ruralidades na cidade e das urbanidades no campo. Quer dizer, ainda há uma delimitação física entre o campo e a cidade,
Mas do ponto de vista dessa sociedade urbana, o campo já incorporou, do meu ponto de vista, essa lógica da sociedade urbana. Se você me perguntar se lá no Pará é assim, ainda não é. Mas quando você se me perguntar pelo Centro-Sul, tem, não é? Tem muito mais. Eu acho que tem uma parte do Brasil que ainda não foi efetivamente incorporada. Ontem mesmo eu estava no exame de qualificação sobre Rondônia, sobre os movimentos sociais em Rondônia, que você vê que as pessoas ainda estão fora dessa lógica, né? Mas convivem ao mesmo tempo. Aqui no município de Uberlândia mesmo, se nós pensarmos nos assentados rurais, muitos deles ainda estão sem energia elétrica, muitos deles ainda não têm uma produção efetiva, estão trabalhando à margem, né?